Fala pessoal, beleza com vocês? Tranquilo? Nossa aulinha de hoje vai ser mais uma aula relacionada à matemática do ensino fundamental e a gente vai dar uma conversada a respeito dos nossos amigos produtos notáveis, certo? Produtos notáveis a gente começa a trabalhar ali no 7º, 8º ano, né, quando a gente tem um embasamento aí relacionado à parte de álgebra, né, começa a trabalhar com letras e a gente vai desenvolver algumas situações aqui que eu sempre costumo falar para meus alunos que não é obrigatório você saber, mas a partir do momento que você pega o jeito, ele fica bastante fácil da gente trabalhar, certo? Então a gente vai trabalhar com 5 produtos notáveis. Vou trabalhar aqui com o que a gente chama de quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença e produto da soma pela diferença de 2 termos. Os nomes são difíceis, mas a aparência deles é bem tranquila. Olha só, quadrado da soma. Então, são 2 números somados ao quadrado. Aqui nós teremos o quadrado da diferença. Então, 2 números subtraídos ao quadrado. Aqui nós teremos o cubo da soma. Então, A mais B ao cubo. E A menos B ao cubo seria a diferença. O cubo da diferença, perdão. O cubo da diferença. A menos B ao cubo. E o último é o produto, então é a multiplicação da soma pela diferença de 2 termos. Então a gente representa assim, A mais B multiplicando um A menos B. Certinho? Então são esses 5. Eu já afirmo para vocês que os 2 primeiros e o último são os mais aplicados aí a probleminhas. Mas a gente vai desenvolver todos eles aqui, é bem simplesinho. Por que eu digo que não é obrigatório você saber isso? Porque se você não sabe nenhuma regra de produto notável, você pode desenvolver no braço, ou desenvolver no jeito mais tradicional. Então, por exemplo, o que é o quadrado da soma? O que é A mais B ao quadrado? Nada mais é que eu fazer A mais B vezes A mais B. Então, é ele vezes ele mesmo. Então, A mais B vezes A mais B. Como que a gente resolve isso daqui? Propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA, mas também pode ser escrito como AB. E, por fim, B vezes B, B ao quadrado. Certinho? Então, a gente consegue agrupar esses dois aqui, ó, e transformar isso daqui em qual expressão? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. E para a gente formular uma regrinha, eu gosto de chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo, naquela soma nossa. E daí a gente consegue estabelecer qual a regrinha aqui para esse produto notável. A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? É bem simplesinho. Talvez vocês lembrem isso do ensino fundamental lá. O que acontece quando a gente fala em A menos B ao quadrado? Eu vou trocar aqui por menos e vou trocar aqui por menos. O que isso muda na multiplicação? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, menos B vezes A, menos AB, e menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. A única coisa que muda é esse cidadão aqui do meio. Dessa forma, quando a gente dá uma conversada a respeito do quadrado da diferença, a regra é basicamente a mesma. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Existem alguns livros que trazem isso daqui escrito de uma vez só. Porque ó, se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. O resto é tudo positivo. Então a gente pode reescrever isso daqui como A mais menos B ao quadrado. Isso fica como A ao quadrado mais menos 2AB mais B ao quadrado. Certinho? Beleza? Quando a gente vai trabalhar com o cubo nada mais é que esse fator A mais B multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Só que aqui a gente já multiplicou ele 2 vezes. Dessa forma a gente pode economizar um pouquinho o nosso serviço e trabalhar com algo que já foi visto. Então o resultado disso daqui eu vou pegar o com mais por enquanto. O resultado disso daqui vai ser o quê? Vai ser
Então, a mais b ao cubo, ele é igual a mais b, que multiplica a mais b ao quadrado, que é o a mais b e a mais b. Preciso de 3a mais b aqui, a mais b ao quadrado. Só que isso daqui a gente já tem como resultado em laranja aqui em cima. Então, ele vai ficar o quê? Vai ficar a mais b, que multiplica a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. E aí a gente faz o trabalho de propriedade distributiva de novo. Então, vai dar o quê? A vezes a ao quadrado, a ao cubo. A vezes 2ab, 2a ao quadrado b. A vezes b ao quadrado, ab ao quadrado. Depois o b. b vezes a ao quadrado b. b vezes 2ab, 2ab ao quadrado. Tem que fazer aqui embaixo, b vezes b ao quadrado, b ao cubo. O que a gente consegue agrupar? A gente consegue agrupar esse 2a ao quadrado b com esse a ao quadrado b, e esse ab ao quadrado com esse 2ab ao quadrado. E vai gerar qual expressão? Vai gerar a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Certinho? Então, essa é a representação aqui do a mais b ao cubo, que eu vou representar de novo aqui para vocês. Então, a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado e mais b ao cubo. Certinho? Quando a gente vai trabalhar com ele no negativo, o que acaba acontecendo? Aqui vai ser um menos, aqui vai ser um menos e aqui vai ser um menos. Esse menos aqui se repete. A gente viu que dessa parte apenas aqui é um negativo. Então, vai ser a vezes a ao quadrado ao cubo, a vezes 2ab menos 2ab ao quadrado, a vezes b ao quadrado, ab ao quadrado. Menos b vezes isso, aqui dá menos. Menos b vezes isso daqui vai ficar mais. E menos b vezes b ao quadrado vai dar menos b ao cubo. Certinho? Em outras palavras, e se a gente deixa organizadinho que fica fácil. A gente começa com o primeiro positivo e depois a gente vai alternando. Menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Certinho? Então, esses são os 4 primeiros aí. Quadrado da soma, da diferença, cubo da soma e da diferença. Certo? No próximo vídeo nosso, a gente vai trabalhar com o processo contrário, sair dessa parte em laranja e ir para a parte azul, que é o processo de fatoração. Mas isso é assunto para um próximo videozinho aí, tá? Quando a gente vai trabalhar com esse último, esse daqui basta a gente trabalhar com a propriedade distributiva. Então, a mais b multiplicando a menos b, isso aqui vai dar o quê? A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. b vezes a mais ab. E b vezes menos b, menos b ao quadrado. E o que acaba sempre acontecendo nesse tipo de fatoração é que esses dois cidadãos do meio acabam se simplificando. E se eles se simplificam, dá para eliminar, um é o oposto do outro e sobra apenas quem? Sobra a ao quadrado menos b ao quadrado, o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Esse daqui acaba aparecendo com bastante frequência para a gente em processos de simplificação de raízes, racionalização. É bastante importante a gente saber esse daqui. Certinho? Tranquilo? Então, essa é a parte, digamos, teórica, né? A parte que você vê nos livros lá do ensino fundamental a respeito de produtos notáveis. O que eu vou trabalhar com vocês no próximo slidezinho aqui? Apenas um exemplo de cada aqui, só para a gente dar uma ilustrada, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Então, vamos supor que a gente vai resolver alguns. Eu vou resolver x mais 3 ao quadrado. Depois eu vou resolver 2x menos 5 ao quadrado. Então, um quadrado da soma e um quadrado da diferença. Percebam que eu vou resolver isso daqui, tentar desenvolver isso através da regrinha que eu comentei ali anteriormente, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com x mais 3 ao quadrado, olha só o que eu vou fazer. Quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Isso daqui, quando a gente arruma, fica o quê? Fica x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3. 6x mais 3 ao quadrado, 9. Pronto, resolvido. Aquilo que eu comentei com vocês, veja que não é obrigatório, porque se eu não souber a regrinha, só vou fazer x mais 3 vezes x mais 3. Mas assim a gente vai ganhando tempo. Tranquilo? Esse segundo aqui vai ficar como? Então, o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, menos agora 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 5, e mais o quadrado do segundo. Como que fica isso daqui? Cuidado que esse 2x ao quadrado tem que fazer o 2, tem que fazer o x. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20x. E mais 25, que eu já tinha resolvido direto ali para vocês. Tranquilo? Então, esses foram o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vamos dar uma olhadinha aqui num cubo. Vamos colocar aqui, por exemplo, x mais 5 elevado ao cubo. E aqui embaixo, 2x menos 1, também elevado ao cubo. Tranquilo? Vamos ver como é que fica isso daqui. O que eu não comentei ali no primeiro slide, já vou voltar lá, é como a gente ler uma frase que resume o problema. Então, vamos lá. Aqui a gente pode pensar o seguinte, então aqui é o primeiro e aqui é o segundo termos. Claro que não é tão prático quanto os dois de cima, mas a regrinha aqui pode ser o quê? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Não é tão simples assim, mas o que a gente pode pensar que é uma coisa que sempre dá certo aqui também. Vamos pensar que aqui tem 1, né? E aqui tem 1 também. Vejam os coeficientes dessa expressão. 1, 3, 3, 1. O primeiro termo começa ao cubo, depois vai ao quadrado, depois fica elevado a 1. O segundo termo começa lá no final, ou termina então, né? Ao cubo, daí ao quadrado, daí elevado a 1. Tu faz um processo que a gente aprende lá em binômios de Newton, a trabalhar de uma forma mais prática. Então, vamos resolver a partir desse método que eu falei com vocês. Então, ele vai funcionar assim ó. Então, vamos colocar o 1, o 3 e o 1. Lá em binômio de Newton, vocês vão entender o porquê desses números, tá? Agora, eu vou colocar o x a partir do expoente 3. Então, x elevado a 3, x elevado ao quadrado, x elevado a 1, que não precisa aparecer 1, e aqui seria o x elevado a 0, que dá 1 e não precisa aparecer também. Agora, o 5 vem de trás para frente. Então, aqui é 5 ao cubo, aqui é 5 ao quadrado, aqui é somente o 5, aqui seria o 5 elevado a 0, que é 1, que não precisa aparecer. Como é um quadrado da soma, todos os termos são positivos. E agora a gente dá uma arrumadinha nisso. 1x ao cubo pode ser escrito apenas como x ao cubo. 3 vezes 5, 15x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75x. E mais 5 ao cubo, 125 vezes 1, 125. Beleza? E o de baixo aqui é a mesma coisa. Então, vamos colocar os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Depois, o 2x vai vir ao cubo. Com o tempo, você consegue fazer mais rápido isso. Depois, o 2x ao quadrado. Depois, o 2x, que aqui não precisa de parênteses. E aquele 1 vem de trás para frente, como 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1. Claro que esses 1s aí não vão afetar em nada, né? Como aqui é negativo, ele começa com positivo e vai alternando. Desse jeito aqui. Certo? Agora é só a gente dar uma arrumadinha. Esse 1 não interfere em nada. 2x elevado ao cubo dá 8x ao cubo. Menos. Esse 2 ao quadrado dá 4 vezes o 3, 12. E o x está ao quadrado. Mais. Esse 2 vezes o 3 dá 6x, aquele 1 não interfere em nada. Dessa forma, a gente tem aqui a resolução desse cubo da diferença. Tranquilinho? Para finalizar aqui com exemplos, vamos dar uma trabalhada num bem tranquilo também a respeito de quadrado da soma pela diferença. Por exemplo, x mais 3 que multiplica x menos 3
ele tem que ser o mesmo, o primeiro e o segundo, né? E outro aqui, 5x menos 4, que multiplica 5x mais 4. Não importa se eu comecei com o menos, mas depois tem que ser mais, senão ele descaracteriza a propriedade. Tá? Então, aqui, qual que é a regrinha? Ele dava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples, é o mais simples de todos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 9. Aquilo que eu comentei com vocês, vai dar a diferença de dois quadrados. Esse cidadão aqui vai dar o quê? 5x vezes 5x, é o 5x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. E a gente fechou com 2 exemplos aí do produto da soma pela diferença. Certinho, galera? E para finalizar, eu gostaria de comentar com vocês um exercício que sempre aparece nos vestibulares, sempre aparece aí nos concursos, que ela é uma questão que, num primeiro momento, é bem inocente, sim, quando a gente faz uma pergunta como essa, mas se você não tiver esses conceitos de produto notável, esse esqueminha que eu vou passar para a resolução, você vai conseguir resolver por sistemas mesmo, porém, você vai demorar, acredito que o triplo do tempo, tá? É uma questão que diz mais ou menos assim, sabendo que dois números somados resultam em 6, e esses mesmos dois números multiplicados resultam em 4, calcule a soma dos quadrados desses dois termos. Isso daqui. Certo? Então, ele dá uma informação assim. Se A mais B é 6 e A vezes B é 4, calcule A ao quadrado mais B ao quadrado. É uma questão que, no primeiro momento, é de um sistema não linear, né? Por causa dessa multiplicação. Como que a gente pode resolver de um jeito bem certinho, pensando em sistemas? Isola uma das letras aqui, troca aqui embaixo, resolve o sistema, acha o A, acha o B e volta para cá e resolve essa expressão. Só que, como eu disse, ele vai demandar um tempo excessivo para a resolução. Então, o que a gente pode fazer? Esse tipo de questão é clássica, colocada para você lembrar produtos notáveis. Percebam que, quando a gente pensa no primeiro produto notável que a gente tinha, ali na parte teórica, esse primeiro aqui, ó, veja o que nós temos. Nós temos o AB que a questão fornece, nós temos um A mais B que a questão fornece, e nós temos um A ao quadrado e um B ao quadrado somados que a questão está pedindo para a gente. Então, o que a gente faz? Eu vou resolver ela bem rapidinho para vocês. Ó. A mais B igual a 6. Pega essa expressão e eleva ao quadrado ela inteira, ou seja, eleva ao quadrado o lado esquerdo e também o direito para que a igualdade permaneça. Certo? O que acontece quando a gente for desenvolver isso daqui? Quando a gente for desenvolver isso aqui, vai dar o seguinte. Vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui, nesse caso, dá quanto? Dá 36. Percebam o seguinte. Isso mais isso é o que a questão está pedindo. É o que eu vou deixar sozinho. A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a 36 menos 2 vezes o AB. Quanto que vale o AB? A vezes B? Vale 4. Olha só que legal. Vale 4. Portanto, esse A ao quadrado mais B ao quadrado vai dar 36 menos 8. E, então, A ao quadrado mais B ao quadrado vale, essa subtração dá 28. Certinho? Qual que é o legal dessa questão? Eu resolvi o problema sem saber os valores originais de A e de B. Eu não sei quanto que vale o A e não sei quanto que vale o B, mas eu sei todos esses outros termos aí. A soma ao produto e a soma dos quadrados. Certo? Só por curiosidade, quem for resolver isso daí por sisteminha tradicional, o A e o B, independente da ordem, a resposta deles vai ser 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5. Então, o A, 3 mais raiz de 5, o B, 3 menos raiz de 5. E daí você vai ter que elevar ambos ao quadrado e somar para que você chegue no valor da expressão. E como eu disse, isso daria bastante serviço extra para vocês.
Beleza, galera? Espero que tenham gostado, tenham entendido dessa questão, principalmente da parte teórica. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.